em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero que você receba com muita alegria o nosso pastor Ebertel. Aleluia. Aleluia. Se você puxar o... Aleluia. Já tiveram numa igreja americana? Lembro que eu levei meu pai numa igreja black americana, ele começou a chorar. Bem em ritmo mesmo de... Eu falo assim, vamos fazer isso, esse cara aqui. Não, faz isso não, faz isso não. Sabe, nós estamos vivendo um tempo tão precioso. Estava até brincando com os meninos aqui quando o Lucas mostrou o brinquedão. Alguém viu o vídeo do mini Cabo da Ciolo? Eu não era nada. Alguém viu esse vídeo? A gente estava até brincando com os meninos. Eu não era nada. Na igreja só tinha um pula-pula. Alguns irmãos, quando viram a foto deles, falaram assim: nossa, mas meus filhos cresceram, não tinha nada nessa igreja. Agora essas crianças vão ter esse brinquedão. Sabe, Deus tem feito coisas extraordinárias. E eu falo, isso é só o começo. Quantos creem que é só o começo? Sabe, Deus quer começar a usar coisas maravilhosas através das nossas vidas. Não tenha medo de entregar 100%, de ofertar. Eu amo andar com novos convertidos e vejo quando eles começam a aprender algumas áreas diferentes na vida deles com relação a Deus. Por exemplo, como liberar perdão. Pessoas liberam perdão e elas começam a experimentar um novo tipo de paz, um novo tipo de ambiente na vida delas. E elas falam assim: cara, nunca experimentei isso na minha vida, eu ouvi esse conselho. O que é que eu faço? Esses dias um marido chegou para mim, ele estava muito contrariado e as coisas não estavam dando certo para ele. E ele falou para mim assim: eu tenho tentado tudo, as coisas não estão funcionando para mim, o que que falta na minha vida? Eu comecei a orar com ele e falei assim: cara, falta você falar para sua esposa que você está passando problema financeiro. Eu falei: você tem um problema sério, você tem uma idolatria com a sua esposa e você tem um problema financeiro e não compartilha os problemas com ela. Ele falou assim: não vou fazer nenhuma oração por você, até você chegar em casa e você compartilhar com ela aquilo que você está passando. E ele chegou em casa, compartilhou com ela. No momento em que ele compartilhou, no próximo dia, as finanças deles começaram a se abrir. Sabe? Então tem princípios na nossa vida que às vezes são financeiros, né? Quando nós abençoamos alguém, eu aprendi algo em Deus, que toda vez que Deus quer liberar algo sobre as nossas vidas, na área financeira, Ele primeiro fala para nós darmos, para nós abençoarmos, para nós semearmos, seja coisa pequena, sabe? Toda vez que Deus quer me abençoar, eu aprendi algo com Deus. Ele me usa, Ele fala para mim, para eu, cara, oferte isso, faça isso, sabe? E muitas vezes isso não é só na área financeira, não. Às vezes você está passando por uma dificuldade muito grande, que você gostaria que as pessoas orassem por você. E aí Deus fala assim: eu quero que você ore por alguém. Amém? Aí você fala: mas Deus, eu estou passando por uma luta tão grande na minha vida, por que você quer que eu ore por alguém? Deus fala assim: eu quero que você ore por alguém. E aí quando você libera a oração por alguém, quando você ora por alguém, abençoa a vida de alguém, Deus começa a usar pessoas para abençoar a sua vida. E aquelas áreas que você está precisando ter uma aceleração na sua vida, começam a ter, porque você simplesmente semeou. Qual é o princípio esse na Bíblia? É o princípio de Jesus que diz: faça aos outros o que você gostaria que fizessem por você. Sabe, às vezes você está me perguntando: por que eu não tenho recebido muito? Bom, a pergunta é: por que você não tem feito muito? O que você pode plantar? Ah, eu não tenho muito, mas o que está no seu alcance? Deus nunca te pede aquilo que você não tem. Deus não vai pedir algo. Ele não vai pedir 60 mil se você não tem 60 mil. Está comigo ou não? Mas Deus pode te pedir 6 reais, Ele pode pedir 60, Ele pode pedir 600, Ele pode pedir 6 mil. O que você tem? Ele pode pedir 6 centavos. O que você tem? Não é o que você tem, mas é o que você faz com aquilo que você tem. Está comigo ou não? Éber, eu não sei orar muito, eu não sei orar como vocês oram, mas o que você sabe orar? Como que você sabe orar? Qual que é a oração mais simples que você sabe fazer? Com essa oração simples você pode abençoar alguém. E quando nós fazemos isso, nós começamos simplesmente a fazer crescer em nós. Deus começa a colocar mais sobre as nossas vidas. Eu tenho aprendido algo nessa jornada cristã. Você só vai receber mais de Deus quando você estiver utilizando bem aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Aquilo que ainda que de forma simples você usa, cara, é simples, Deus, é muito simples, mas eu quero usar para a tua glória. Eu quero abençoar. Eu não sou o melhor, eu não sou o mais importante, eu não sou o mais experiente, mas o que eu tenho está nas suas mãos. Foi o que o menino fez com 5 pães e 2 peixes. Era uma multidão de mais de 5 mil pessoas. Ele pega os 5 pães e 2 peixes e dá para Jesus.
Aqueles 5 pães e 2 peixes não alimenta nem em casa. Mas sabe de uma coisa? É o que ele tinha. Deus sempre vai perguntar o que nós temos. O que você tem? O que você tem? E às vezes nós fazemos as coisas ser tão complicadas. Então eu quero encorajar você a viver essa nova realidade em Deus, sabe? Deus quer que você viva essa nova realidade. Uma realidade de prosperidade. Uma realidade de crescimento. Uma realidade onde Deus ele se move em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias 33. Jeremias 33, 3. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos acharam? Diga amém. Jeremias 33, versículo 1 diz o seguinte: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não sabe. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Pai, eu quero orar nessa noite para que o reino dos céus, os teus filhos entendam tudo que está disponível para eles. E o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, Pai. Oro para que os teus filhos vivam essa nova realidade. Que eles entendam que o que o Senhor tem para eles é algo muito mais do que eles possam pedir, pensar ou imaginar. Eu oro para que o Senhor gere neles a mentalidade de filhos, a mentalidade que pode ser transformada, para que eles possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que eu peço nessa hora em nome de Jesus. Aleluia, amém? Jeremias 33, Deus fala para Jeremias, fala assim: olha, clame, converse comigo, me busque que eu vou te anunciar coisas grandes, coisas que você ainda não conhece. E o que eu percebo é que muitos cristãos, eles não sabem o que eles possuem, nem sabem, se sabem o que possuem, eles não sabem como trazer o que eles têm em Cristo Jesus, da dimensão espiritual para a dimensão física. A Bíblia nos fala que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Quantos creem nisso? Todo o nosso conhecimento, todas as nossas direções, toda a nossa clareza está em Jesus. Nós recebemos as bênçãos de Jesus. Ele é a plenitude, Ele é a imagem exata de Deus. Quando você nasce de novo em Cristo Jesus, agora você possui o DNA dos céus. Você possui acesso a mistérios e a provisões dos céus que você ainda não experimentou. Quando você recebe de Deus, a Bíblia nos diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia também nos diz que nós recebemos toda sorte de bênção. Diga comigo, toda sorte de bênção. Existem tipos de bênção, nem toda bênção é financeira, nem toda bênção é da saúde, nem toda bênção é emocional. Existem tipos diferentes de bênção que nós precisamos sobre a nossa vida. E o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor nos deu isso. E o Senhor está falando para nós assim: olha, se você clamar, se você me buscar, eu vou te anunciar coisas firmes que você não sabe, aquilo que você não conhece. Nós não ainda percebemos, ainda não sonhamos com aquilo que Deus preparou para nós no reino celestial. E eu sinto que porque nós não estamos vivendo isso, nós não estamos recebendo isso, nós nos movemos de acordo com aquilo que o mundo diz que nós devemos nos mover. Nós nos movemos de acordo com as circunstâncias. E nós não aprendemos a trazer do invisível para o visível. Mas eu creio que nesses dias o Senhor quer nos ensinar a trazer do invisível para o visível. Quantos creem nisso? Diga amém. É por isso que nós acreditamos numa família de reis e sacerdotes. Na igreja nós acreditamos numa família de reis e sacerdotes. Reis têm ordem de governar, eles governam as circunstâncias ao redor deles. Sacerdotes, eles entendem como funciona o sistema dos céus. Eles entendem como a mente de Deus trabalha. Eles entendem os caminhos de Deus. O sacerdote sabe como se mover com a presença de Deus. Ele sabe quebrar as cadeias. Ele sabe quebrar as mentiras. Ele sabe se movimentar com aquilo que Deus tem para ele, para aquele momento e para aquele tempo. Nós cremos nisso. Reis e sacerdotes. É incrível, homens e mulheres que caminham com o Senhor. Nós vamos fazer essa conferência profética quarta-feira aqui agora. E eu estava
imaginando, vendo algumas palavras proféticas do Gabriel. E eu fiquei pensando, cara, que incrível. Cara, quantos acham incrível quando Deus chama você pelo nome e conta a sua história? Aquelas coisas que você orou no íntimo do seu ser e Deus começa a trazer revelações profundas. Sabe? Eu sei que tem gente que tem medo que Deus revela pecado. Mas só quem tem alguém que está enfermo, só quem está orando por alguém que precisa de uma resposta naquele exato momento, e Deus conta toda a sua história. Sabe? E por que Deus faz isso, Ele conta para provar para você que Ele te vê, que Ele conhece. E às vezes nós passamos pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades, e nós achamos que Deus não está nos vendo, que Deus não está conosco. Quantos já sentiram em algum momento da sua vida que o Senhor não está com você? Você fala, cara, estou passando por tanta situação, parece que Deus não está comigo nesse momento. E aí Deus vem e conta durante todos esses anos aquilo que você está vivendo, como que você chegou até onde você chegou. E uma das coisas que eu acho incrível na palavra profética é que o profeta, ele tem muitas vezes a habilidade em Deus de ir aos céus, ainda que ele não saiba disso, mas de ler o que Deus escreveu sobre você. É por isso que tem palavras proféticas que nós recebemos, que elas vão se cumprir depois de 10, 20 anos, porque Deus está falando, é isso que eu vou fazer através da sua vida. E naquele momento não faz sentido, mas Deus começa a trazer, quando o profeta vem, as coisas começam a acontecer. A palavra de Deus fala, crê no Senhor teu Deus e você estará seguro. Creia nos profetas e você prosperará. Diga comigo, prosperará. Porque o profeta tem a capacidade de trazer a coisa do reino espiritual para o reino físico. É por isso que quando nós oramos, preste atenção nisso, quando nós oramos e a nossa oração está em alinhamento com os céus, as coisas começam a acontecer. Quando a nossa oração está em alinhamento com o céu. E eu sinto que muitos cristãos, eles não oram muito porque eles não entenderam para que serve a oração. E eles não oram, eles não entenderam ainda os benefícios da oração. Porque também eles não sabem nem o que eles têm. Eles não sabem o que Deus pode fazer através da vida deles. Eles não sabem que Deus pode usá-los mais ainda. Deixa eu explicar algo para você. Tudo que você viu na sua vida cristã até agora, tudo que você conhece de Deus, é 0,00001% daquilo que Deus ainda quer revelar na sua vida. Não interessa se você tem 1 ano de crente, se você tem 10 anos de crente, se você tem 50 anos de crente, se você tem 100 anos de crente. Deus ainda quer mostrar coisas extraordinárias para você. Deus ainda quer revelar coisas extraordinárias para você. E se você abrir o seu coração para aprender mais de Deus, para receber mais de Deus, a sua vida vai ser completamente diferente nos próximos 5, 10 anos. Em 1 ano que você começa a buscar a presença de Deus. E aí nós observamos que os discípulos, quando chegam para Jesus, os discípulos viram Jesus realizar muitos sinais e muitas maravilhas. Mas os discípulos pedem algo para Jesus, ele fala assim, Jesus nos ensina a orar. E por que os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar? Os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, porque os discípulos sabiam que a fonte do poder de Jesus era a oração. Os discípulos não pediram a Jesus, ensina a curar. Me ensina a multiplicar o pão e o peixe. Me ensina, Jesus, a fazer isso, a fazer aquilo. Não. Eles falam assim, Jesus nos ensina a orar. Porque eles sabiam que quem sabe orar, eles sabiam que quem orava conseguia entender o que estava rolando nos céus. E conseguia trazer aquilo que estava nos céus para a terra. E a oração de Jesus, ela diz assim, que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Existe o coração de Deus. O coração de Deus é trazer aquilo que está rolando no céu, aquilo que está acontecendo no céu, para a terra. O coração de Deus é que seja na terra como é no céu. O coração de Deus é que seja na sua casa como é no céu. Como Ele planejou para que as coisas funcionassem. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. O coração de Deus é para que nós possamos movimentar nessa nova realidade. Uma realidade além daquilo que nós estamos vendo. Querido, se as nossas vidas, se a nossa casa não está como o céu, nós não devemos parar. Nós não devemos parar. Se não está como nos céus, se não é a realidade dos céus, se as pessoas não chegam na sua casa e falam assim, cara, eu sinto como se eu estivesse no céu aqui, você não deve parar de orar, você não deve parar de buscar a presença. Deus tem um objetivo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que Deus tem um objetivo de vida para você? Que Deus tem um propósito? Quando você quando você vai à escola, não interessa em que série você esteja, não interessa em que ano que você esteja, quando começa o ano, o professor espera que até o final do ano você aprenda certas matérias, sim ou não? E é por isso que você faz provas. Por que você faz provas? Porque as provas é o teste se você aprendeu ou não.
É para garantir se você aprendeu ou não. Então, o teste tem matéria. Então, o aluno tem que sair da 4ª série sabendo isso. Ele tem que sair da 5ª série sabendo isso. Ele tem que sair da 6ª série sabendo isso. Ele não pode ir para a 7ª se ele não aprendeu na 6ª. Quando nós nos convertemos, Deus tem objetivos para a nossa vida. Primeiro objetivo que Deus tem para a nossa vida é nós abandonarmos o pecado. Deus quer que você abandone o pecado. Ele quer que você deixe as coisas do mundo para trás. A palavra de Deus fala que quem agrada ao mundo não pode agradar a Deus. Não tem como nós sermos amigos de Deus e amigos do mundo. Não tem como. Sabe? Nós somos luz do mundo, mas nós não podemos ser amigos do mundo. Nós somos um sistema diferente. Deus tem objetivos para nós. Ele tem objetivos. Ele quer que você saia dessa posição. Bom, talvez hoje você não é o homem mais santo, a mulher mais santa da igreja. Mas, cara, Deus tem um objetivo. Até o final desse ano, ou até o final dessa estação, eu quero que você viva dessa forma. Ele tem um objetivo para nós. E esse objetivo de Deus é para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. É a nossa movimentação de glória em glória. As pessoas precisam olhar para nós hoje e descobrir que nós parecemos mais com Jesus hoje do que nós parecíamos antes. Está comigo ou não? Será que quando alguém olha para nós e fala assim, cara, não sei o que está acontecendo, mas você mudou muito. Você está diferente. Quando já receberam esse elogio aqui, depois que você converte, fala assim, cara, tem alguma coisa diferente com você? Por quê? Porque você agora se parece com Jesus. Você está se parecendo com Jesus. Deus tem um objetivo para nós. Deus também tem um objetivo para a terra. Ele tem um objetivo para a terra. E qual é o objetivo dele para a terra? É que seja na terra como é no céu. Como é no céu. Sabe? Que seja na nossa casa como é no céu. Você não deve parar de buscar. Você não deve parar de atrair a presença de Deus até que a terra se torne o céu, até que a sua casa, a sua atmosfera familiar se torne o céu. E é por isso que nós oramos, é por isso que nós buscamos. A oração nos aproxima de Deus, como um bom diálogo nos aproxima do coração das pessoas. Quando você conversa com Deus, quando você dirige a sua palavra a Deus, quando você traz a Ele o seu coração e fala, Deus, eu quero compartilhar com o Senhor os meus problemas, eu quero compartilhar com o Senhor as minhas alegrias, eu quero compartilhar, eu quero fazer o Senhor parte da minha vida. Quando você conversa com o Senhor, o seu coração e a sua vida se aproxima dele, e você se aproxima do Senhor. A Bíblia nos fala, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vocês. Sabe, Ele vai nos achegar, Ele se achega a nós. Quando nós nos achegamos ao Senhor através da oração, quando nós puxamos a conversa, quando nós falamos, Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero conhecer, eu estou interessado em saber quem o Senhor é, as nossas vidas começam a mudar. A oração nos aproxima de Deus. A oração é um pedido, um clamor. Para que a oração? A oração é para a interferência divina. Quantos precisam de uma interferência divina? Diga amém. Sabe, quando você precisa de uma interferência divina, a oração é para que você haja uma interferência divina. Ela é fruto de uma necessidade ou desejo. Ou seja, eu tenho uma necessidade, ou eu tenho um desejo, e eu preciso da interferência divina para que isso aconteça. E essa necessidade pode ser humana ou divina? Sim, pode ser de Deus. Pode ser Deus compartilhar um coração dele. Às vezes Deus vai, quando a gente está na presença de Deus, Deus compartilha o coração dele. Ele fala para nós o que Ele quer que nós façamos. Ele começa a mostrar o que está no coração dele. Ou Ele cria um desejo em nós. Ele gera um sonho em nossas vidas. E esse sonho, essa necessidade também nos leva a orá-lo. A buscar a presença de Deus, a orar mais e mais. Quanto mais nós buscamos, mais a nossa vida começa a ser transformada. A oração é um pedido, um clamor para a interferência de Deus, fruto de uma necessidade ou desejo, divino ou humano. Nós oramos porque é necessidade. Alguém tem necessidade aqui? Todos os dias, é ou não é? Nós oramos porque há necessidade. Nós oramos porque há um desejo. Você precisa de um milagre de Jesus. As pessoas que chegavam a Jesus, preste atenção. A maioria das pessoas que chegavam a Jesus, elas não chegavam a Jesus porque Jesus era bonito. Elas não chegavam a Jesus porque Jesus, Ele tinha palavras bonitas apenas. Elas chegavam a Jesus e oravam a Jesus porque elas precisavam que Ele resolvesse algo. Elas precisavam que Jesus fizesse algo. E Jesus ia. Eu sempre fico pensando assim, gente, Jesus, Ele ia, curava pessoas, curava enfermos, mas nem todos Ele chamava para ser discípulo. Ele supria as necessidades. Não que Jesus é o nosso escravo, mas Ele ama servir. O nosso Pai Celestial ama dar coisas boas. Nós oramos porque há um desejo. E a palavra nos fala, Deus tem uma promessa para nós em Jeremias, que Ele vai deixar ser encontrado por nós quando nós o clamarmos de todo o nosso coração. Sabe, Deus, Ele permite
Muitas pessoas não entendem isso, que Deus tem um coração em nos abençoar. A oração te aproxima. A palavra nos fala que seja conhecidas diante de Deus toda a nossa ansiedade, todos os nossos pedidos, tudo que está no nosso coração. Querido, Deus quer fazer parte da sua vida. Quais são as suas ansiedades? Quais são as dificuldades que você enfrenta? E às vezes nós gastamos tempo conosco, sabe, pensando na nossa própria mentezinha aqui, em vez de transformar aquele pensamento em uma oração. Transforme as suas angústias, transforme as suas preocupações em orações. Transforma as suas opiniões. Às vezes você está cheio de opinião, e a sua opinião não vai te levar a lugar algum. Pega a sua opinião, coloca diante de Deus e fala assim: Deus, o que o Senhor acha disso? Traga os teus pensamentos. A palavra nos fala que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. Então nós começamos a trazer Deus para o dia a dia. Hoje eu quero te ensinar a trazer Deus para o seu dia a dia. Existem vários níveis de oração. Níveis da presença de Deus, que é o nível que eu mais gosto. É o nível onde você só quer a presença de Jesus. Cara, esse para mim é um dos melhores, onde Deus se manifesta e onde você quer fazer como Maria fez aos pés de Jesus, e ela só estava lá recebendo de Jesus e usufruindo da presença de Jesus. Eu amo esse tipo de oração. É aquela oração, a gente chama de soaking. É a oração onde você vai só para mergulhar, só para ser ministrado por Deus. É um tipo de vida de intimidade. Aqueles que experimentaram esse tipo de oração, eles ficam viciados nesse tipo de oração, porque ali a presença de Deus se manifesta cada vez mais. Mas nem sempre a gente vive nessa realidade. Mas nós precisamos aprender a trazer Deus para o nosso dia a dia. Quando nós oramos, nós pedimos para que Deus libere o poder sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre a nossa circunstância. A oração apaga os dardos inflamados do inimigo. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo usa circunstâncias naturais para trazer flechas espirituais. O diabo usa circunstâncias naturais para trazer uma opressão espiritual. Você já conversou com alguém fala palavras contra a sua vida, aquelas palavras ficam no fundo do seu coração e ficam aquilo, você não consegue pensar em outra coisa durante algum tempo? Alguém já experimentou isso ou não? Você conversou com alguém falou algumas coisas, ou fez uma brincadeira, fez um tipo de coisa que aquilo, você fica incomodado, você não consegue pensar e você começa a guardar algum ranço, alguma mágoa de alguém. Alguém já passou por isso, sim ou não? O que acontece naquele exato momento? Aquela pessoa está falando, é uma pessoa que está falando algo natural. E às vezes aquela pessoa nem é tão próxima de você. Você nem entende por que você está tão machucado, você está tão magoado com aquilo que aquela pessoa falou. Você nem é tão próximo, ela nem tem tanto acesso ao seu coração. Mas é porque o inimigo usa aquelas palavras estão no natural. Anexada ao natural está os dardos inflamáveis do inimigo. São palavras que às vezes nós aceitamos e permite nossa vida. Quando você ora, quando você começa a orar e começa a trazer a presença de Deus, aquelas palavras que foram ditas, você não permite que o diabo aproveite aquela circunstância natural para tirar aquilo que Deus está querendo ministrar na sua vida. E eu falo isso, podem ser palavras físicas, podem ser uma circunstância de saúde, pode ser uma circunstância financeira. Às vezes tem irmãos que eu vejo que eles estão passando por algo financeiro, uma luta financeira, e eles falam: cara, eu estou sentindo como se eu fosse acabar, como se a minha vida fosse acabar, como se nada fosse dar mais certo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O seu problema financeiro não precisa causar essa opressão espiritual e emocional que você está vivendo. Junto com aquilo, na maioria das vezes está anexado a algo espiritual. O inimigo aproveita aquela circunstância para trazer algo espiritual. Como você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. É por isso que o crente, a palavra de Deus fala que o crente espiritual, ele discerne as coisas. Ele discerne as coisas. Ele começa a discernir o que está acontecendo, ele entende. E aí quando você está orando e você está colocando diante de Deus a sua vida, sabe, toda a flecha, todas as sujeiras, todos os ataques que você está sofrendo durante o seu dia, durante os seus momentos, você simplesmente começa a se lavar através da oração.
Você começa a se lavar através da palavra. Você começa a profetizar a palavra. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. O autor de Efésios fala exatamente isso. Paulo fala exatamente isso para a igreja. Ele fala sobre nós nos revestimos da armadura de Deus. Versículo 10 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Querido, nós cristãos precisamos constantemente nos fortalecer. Nós precisamos nos fortalecer. Sabe, eu venho aprendendo isso. Você precisa se fortalecer na alma, você precisa se fortalecer no corpo, você precisa se fortalecer no seu espírito. Nós precisamos constantemente nos fortalecer. Não interessa qual relacionamento que você tem, você precisa se fortalecer. E a palavra de Deus fala: você tem que fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Eu vi algo muito interessante. Um dia um personal trainer falou algo muito interessante. Ele falou assim: cara, a força, ela tem limite. A pessoa fala assim: eu vou pegar aqui, por exemplo, 3 quilos na academia, por exemplo. É só 3 quilos na academia. Bom, faz lá 1000 repetições de 3 quilos. Vai chegar um momento que aqueles 3 quilos vão parecer 300. Eu vi um exemplo esses dias que eu achei engraçado. Um professor chega para a sala de aula e pergunta assim: quantos ml tem aqui nesse copo com água? Aí cada um tentou ficar adivinhar e falou assim: talvez tem 300, outros tem, acho que tem 500, talvez acho que tem 200. Ele falou assim: não importa quantos ml tem aqui. Ele falou assim: importa quanto tempo eu vou segurar isso aqui. E ele fala algo bem interessante. Ele fala assim: se eu segurar por 1 minuto eu não vou sentir muito, mas se eu segurar por 8 minutos, meu braço já vai começar a sentir alguns formigamentos. Mas se eu segurar isso aqui o dia inteiro, eu vou ficar com o braço paralisado, ainda que isso aqui tenha 10 ml. Ele fala que muitas vezes nós estamos carregando coisas, as preocupações da nossa vida o dia inteiro, e aquilo começa a pesar. Às vezes você está carregando coisas na sua vida o dia todo, elas são leves, mas elas, por tanto tempo que você está carregando, aquilo faz mal para você. Não interessa o quão forte você é. E ele fala algo bem interessante: cara, coloca o copo em cima da mesa. Ou seja, coloca as suas preocupações em cima da mesa. Coloca as suas dificuldades em cima da mesa. Querido, muitos de vocês têm carregado as suas aflições, a sua angústia, as suas dificuldades nas costas. Você chega na igreja, você vem aqui na presença de Deus, você ora um pouquinho, sente um pouco de alívio, deixa as suas lutas, as suas dificuldades, as suas preocupações no banco da igreja por um momento, no tempo do culto. Quando você sai daqui, você pega a sua luta e leva de volta. Você pega as suas preocupações, e a palavra de Deus fala que Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. E aí quando você está muito angustiado, eu consigo perceber quando eu preciso me fortalecer no Senhor. Quando é que eu preciso? Cara, tudo começa a ficar ruim. Tudo começa a ficar difícil. Se você está vendo uma fase na sua vida onde tudo começa a ficar ruim, tudo começa a ficar difícil, é porque com certeza você está carregando o que você não precisava carregar. Você tem que pegar essas dificuldades, essas ansiedades e colocar diante do Senhor. Faça dele conhecido. Comece a colocar diante do Senhor essas dificuldades. A oração, ela tem esse poder de apagar os dados inflamados do inimigo. A oração te fortalece. Nós precisamos ser fortalecidos. Não interessa qual fé que você tem, querido. Eu nunca ouvi falar de alguém que recebeu uma oração forte numa igreja e ficou 10 anos sem precisar ir na igreja porque agora ele está fortalecido. Não. Até nos relacionamentos, até no casamento, até com o amor da sua vida, querido, se você e o seu cônjuge parar de conversar por um tempo, se vocês pararem de conversar, não conversarem a linguagem de amor um ao outro, o que você começa a pensar? Você começa a pensar: não me ama mais. Você começa a pensar: não preocupa mais comigo. Por que você começa a pensar essas coisas? Você começa a pensar essas coisas porque o seu relacionamento, de alguma forma, precisa ser fortalecido. Ele está enfraquecido. Relacionamentos enfraquecidos, a gente começa a inventar moda. A mesma coisa com Deus. Quando o seu relacionamento com Deus está enfraquecido, você começa a inventar moda. Por isso que a palavra de Deus fala: fortaleçam-se no Senhor. Não interessa o tamanho da luta que você está passando. Interessa qual tipo de fortalecimento que você está tendo no Senhor. Algumas pessoas, pelo tipo de vida que ela está passando, ela ora 20 minutos e está bom, está ok para ela. Mas eu aprendi: quanto mais você vai mergulhando no Senhor e você vai entendendo que Ele pode fazer coisas extraordinárias, você começa a mergulhar cada vez mais na presença. Você começa a caminhar cada vez mais com o Senhor.
E aí Paulo fala assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Diga comigo, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está tendo que lutar contra alguém, você já perdeu a batalha. Se você acha que seu inimigo é uma pessoa, você já perdeu a batalha. Está comigo ou não? Se você acha, não, é fulano que está me atrapalhando, você já perdeu a batalha. E deixa eu falar algo para você. Por que o inimigo gosta de nos ferir emocionalmente? Por que eu vejo que o diabo ele entende o seguinte: ele precisa arrastar a gente para o campo de batalha dele. Quando Davi vai enfrentar Golias, Golias fala assim: cara, você é um cachorro. Vocês estão achando que eu sou o quê? Cachorro? Vocês me trazem esse menino. Ele começa a diminuir Davi. Golias começa a diminuir. Começa a falar: não, vai ser fácil demais aqui. Esse cara vem com pedra, com pau. O que Golias estava fazendo? Quando Golias começa a humilhar Davi, ele começa a querer trazer Davi para cá. Ele começa a querer trazer Davi para a terra. E Davi sabia de uma coisa: Davi não podia prestar atenção no que Golias estava falando. Então Davi presta atenção naquilo que Deus está falando. Golias fala para ele: vocês estão achando que eu sou cachorro? Vem cá, deixa eu matar você, vai ser fácil. Sabe o que Davi fala? Eu te falo uma coisa, Golias. Você afrontou o exército do Deus poderoso. Hoje mesmo a sua cabeça vai ser minha. Davi, a guerra de Davi era uma guerra de território. E muitas vezes, querido, você está ferido com alguém, você está machucado com alguém, você está rancoroso com alguém, você está lutando, está achando que aquela pessoa destruiu sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você: aquela pessoa não destruiu sua vida. Aquela pessoa foi usada pelo inimigo para destruir sua vida. O seu verdadeiro inimigo, ele não tem carne, ele não é sangue. O seu verdadeiro inimigo está por trás daquelas pessoas. E se você está guerreando contra pessoas, deixa eu falar uma coisa para você: você já perdeu a batalha. Você já perdeu a batalha. O diabo pode usar pessoas, ele pode usar circunstâncias. Mas quem não é de oração, quem não tem a perspectiva do céu, começa a guerrear com as próprias forças. Existem coisas que nós podemos fazer, mas, querido, existem coisas que só Deus pode fazer. Sim ou não? Só Deus pode fazer. Ele que vai te direcionar. E ele fala: nós devemos nos vestir da armadura de Deus. No versículo 18 eu quero ler, ele diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração para todos os santos. Em todo o tempo nós devemos estar orando. A oração nos protege antes, durante e depois de uma situação ruim. A oração nos fortalece depois de uma situação ruim. Toda guerra, presta atenção, toda circunstância que você passa, ela vai ter um desgaste de energia espiritual e emocional. E sabe de uma coisa? Eu venho aprendendo a orar com Deus. Muitos crentes, eu tenho algumas situações que eu tenho observado ultimamente. Alguns crentes, eles não sabem guerrear, eles não sabem entrar em campo de guerra. Quando eles vão orar, eles não oram a oração de guerra. E tem hora que você precisa se levantar, querido, e você precisa orar, fazer uma oração de guerra para mudar a circunstância no qual você está. E outros crentes, eles vivem em situação de guerra. Eles vivem orando, eles vivem em luta, eles vivem em dificuldade. E o que eu observo? Muitas vezes você vive em uma luta e o inimigo não vai te atacar naquela luta. Ele vai te atacar pós-luta. Por quê? Porque é o momento onde você está fragilizado. É o momento onde você gastou as suas energias. E ali nós não sabemos orar, nós não sabemos buscar. Nós temos que aprender a entrar na presença de Deus para ser fortalecido. Eu fico imaginando como que Jesus aguentou toda a pressão do mundo. Eu achava que ser espiritual é ficar com aquela pressão na cabeça. Ah, porque eu sou um servo de Deus, é porque eu sou de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Um dia Jesus me corrigiu, Deus falou comigo assim: olha, bom, a minha responsabilidade era só salvar o mundo.
Imagine, Jesus, o ministério de Jesus, 3 anos e meio aqui. E a responsabilidade dele era só salvar o mundo. Se ele desse errado, não tinha futuro. Como que Jesus aguentava toda a pressão? Todas as dificuldades, toda a pressão física, emocional, espiritual. Como que ele aguentava? Como que ele conseguia administrar e ter uma vida de equilíbrio? Conhecendo os pensamentos das pessoas. Como que Jesus conseguiu vencer as suas emoções, sabendo que um dia Judas iria traí-lo? Como que Jesus conseguia conversar com as pessoas, sabendo o que elas pensavam de fato? Como é que ele conseguiu vencer a decepção? Como é que ele conseguiu administrar o seu dia a dia, a sua agenda? Não é uma, nem duas, nem 3 vezes que nós vemos na Bíblia Jesus gastando horas e horas em oração. Porque a oração recalibra quem nós somos em Deus. A oração coloca o nosso foco no lugar certo. A oração nos ajuda e ajuda aqueles que estão próximos de nós. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, Satanás pediu vocês para pereiná-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Eu venho aprendendo algo nesses muitos anos. Para cada pessoa em pé, existe alguém de joelhos. Se você está em pé hoje, alguém ficou de joelho por você. Alguém tem orado por você, alguém clamou. Se você está se convertendo, se você está buscando, alguém pediu a Deus que se movesse ao seu favor. Alguém está pedindo que Deus faça algo na sua vida. Jesus viu o que iria acontecer com Pedro. Jesus viu. Ele viu que o diabo queria fazer. Mas quando Jesus ora, deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas na vida que nós não temos como impedir as pessoas de passarem por elas. Jesus não impediu Pedro de passar por aquilo que ele tinha que passar. Pedro negou Jesus. Jesus não orou: Deus, não deixa Pedro me negar. Ele tinha que passar por aquilo. O que Jesus impediu foi para que o diabo aproveitasse aquela circunstância para destruir a vida de Pedro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Às vezes tem coisas na vida que nós estamos passando, querido, e que as pessoas que nós amamos vão passar porque elas têm que passar. Às vezes você conversa com alguém que você ama muito, um filho, alguém que vive num nível de desobediência. Eu já aprendi algo. Às vezes você conversa com alguém, conversa, aquela pessoa, ela não quer acordar, ela não quer despertar, ela vai ter que passar por certas coisas, ela vai ter que colher pelas coisas que ela está plantando. Mas deixa eu falar algo para você. Você pode pedir para que o diabo não aproveite aquela circunstância para destruir aquela vida. Você pode pedir para que Deus fale assim: Deus, eu sei que ele tem que passar porque ele tem orgulho no coração dele. Eu sei que ele tem que passar porque essa área na vida dele não está legal, essa área não vai fazer bem para ele. Mas por favor, Deus, não permita que o diabo, quando ele estiver passando por essa circunstância, aproveite isso para destruir a fé dele. Jesus ora para que o diabo não aproveite essa circunstância para acabar com a fé de Pedro. Pedro poderia nunca mais ter se levantado depois de ter negado a Jesus. Pedro poderia não ter arrependimento, ele poderia simplesmente ter tido remorso, como Judas teve. Jesus não trata o pecado de Pedro como se nada tivesse acontecendo, mas ele trata para que Pedro tivesse a condição de voltar a si. É o que a oração faz. A oração transforma a informação em substância. Diga comigo: substância. Deixa eu falar algo. Quando você ouve algo em Deus, você lê a Bíblia, muitas vezes você tem informação. E é engraçado porque eu converso com muitas pessoas que, principalmente quem tem anos de crente, eles têm muita informação. Mas por que a vida deles não muda? Você sabe que Deus cura, mas por que você não curou por alguém ser curado? Por que você nunca curou ninguém? Você sabe que Deus prospera, mas por que você não vive uma vida de prosperidade? Você sabe que Deus te ama, por que você não se sente amado? Você sabe que Deus tem todas as riquezas dos céus para você, mas por que você não vive essa vida de riqueza? Porque você tem informação, não tem a substância, não tem a revelação. A informação precisa se transformar em revelação.
A informação precisa se transformar em substância. Às vezes Deus fala com você, Deus vai falar algo com você. Eu recebi as palavras proféticas que não se cumpriram. Por que elas não se cumpriram? Bom, aquela palavra profética foi de Deus para a sua vida. Você sabe, você teve os testemunhos do Senhor. Mas você às vezes não conseguiu transformar aquela informação da palavra profética em uma revelação, uma substância na sua vida. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus em grego significa rema. Ou seja, não é a palavra, apenas a palavra lida, não é a palavra que você conhece com a sua mente, mas é a palavra falada, é a palavra revelada. Sabe, quantos aqui já leram a Bíblia? Quando você está lendo a Bíblia, de repente, você está lendo a Bíblia e fala assim, nossa, parece que aquilo faz parte de quem você é alimentado por isso, se chama revelação. É o pão que Deus quer nos dar. Todo cristão, para se fortalecer no Senhor, ele precisa aprender a receber o pão do céu sobre a sua vida. Quando às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando ao Senhor, estou conversando com Deus, e naquele momento eu leio uma passagem na Bíblia, e aquela passagem salta aos meus olhos, eu começo a ter uma revelação, eu começo a ter uma palavra rema, é onde você começa a meditar na palavra, aquela palavra começa a vir sobre a sua vida. Deus libera algo sobre você, sobre a circunstância que você está vivendo, e aquela palavra precisa se tornar substância. Ela precisa ser uma revelação, querido, e só a oração faz isso. São um ambiente de oração. É no momento de oração em que Deus fecunda uma realidade dos céus no nosso ser. Efésios capítulo 1, versículo 17, Paulo fala algo bem interessante, ele fala, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo está dizendo para os Efésios o seguinte, olha, eu quero dizer algo para você, eu oro para que Deus abra os olhos do coração de vocês. Existem coisas, querido, que você, não adianta o que você vai falar, não interessa o que você diga para alguém, essa pessoa não vai ter os olhos abertos dela. Sabia disso? Não interessa o que você vai falar com ela. As nossas palavras têm limites para alcançar o coração das pessoas. As nossas palavras, você fala, você vai falar, você tenta explicar. Às vezes a pessoa quer até ouvir, ela quer até te entender, mas ela não vai entender. Então o que você faz? Você ora para aquele que convence. Você ora para aquele que pode abrir os olhos. É aquele que ensina que nós estamos fazendo coisa errada. É aquele que fala aos nossos corações. Quando ele fala com a gente, a chance, a probabilidade de você ter a sua mente transformada é muito maior. É quando Deus fala com você. Não há uma mudança de fora para dentro, mas de dentro para fora. E muitas vezes, querido, você tem que calar para Deus falar, saber disso? Quantas esposas chegam para mim e falam assim, eu falo com ele, mas ele não ouve. Eu falo assim, mas não é você que tem que falar, essa parte não é sua. Quem convence é o Espírito Santo. Quantas mulheres conversam com o marido e o marido não ouve? É? Mas aí você ora. Aí Deus vai lá e fala. Quantos pais conversam com o filho? Pessoas que você ama. A oração faz com que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração para entender quem nós somos. Às vezes nós pregamos, mas quem convence mesmo é o Espírito Santo. Quem fala aos nossos corações é o Espírito Santo. Alguns de vocês têm gastado muita energia tentando convencer pessoas de coisas naturais, sendo que essas coisas são espirituais. Só Deus pode fazer. Então gaste tempo orando por elas. Gaste tempo pedindo para que Deus abra os olhos delas. Gaste o tempo para que Deus mude a mentalidade delas. As pessoas chegam a perguntar, então, quanto tempo eu devo orar? Bom, a palavra de Deus fala para você orar em todo o tempo. Você está no seu carro, você ora. Você está na sua casa, você ora. Querido, eu quero te desafiar nessa noite a fazer da oração a sua segunda pele.
a fazer da sua vida de oração não só um momento de oração, mas em todo o tempo você aprender a orar. Orar no Espírito, a viver um espírito de oração. Existe a oração, existe o espírito de oração. Achei engraçado, ontem nós fizemos um culto familiar lá em casa. E foi um tempo muito legal, porque as meninas cantaram, cada um teve uma oportunidade. A minha filha pequena pediu o hino Baby Shark. Cantei também o hino Baby Shark. E a minha esposa pregou, trouxe uma palavra muito forte sobre as ovelhas, as 100 ovelhas. E elas gostaram tanto das palavras 100 ovelhas que elas foram no YouTube para ver a história das 100 ovelhas e ficaram o dia todo falando 100 ovelhas. E aí foi algo incrível. Aí cada uma delas orou um pouquinho. A minha mais velha orou rapidinho, mas a minha mais nova pediu, agradeceu pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela casa de todo mundo, a casa da tia Flávia, a casa do tio Lucas, a igreja. Ela foi agradecendo todo mundo. E hoje a minha filha mais velha chegou para mim e falou assim: papai, vamos fazer o culto de novo? Eu falei assim: semana que vem, uma vez por semana nós vamos fazer o culto. Aí à tarde ela falou assim: papai, você fica orando o tempo todo, é? Você ora o tempo todo? Eu falei: o papai ora o tempo todo. Estranho. Porque todo o tempo, eu estou orando no Espírito. Ele te fala uma coisa para você: sabe quando você sabe que você está crescendo em Deus? Quando você se pega orando. Quando você fala assim: nossa, eu estou orando. Aí a oração já ficou algo automático na sua cabeça. Quando você está orando o tempo todo, Deus, você está conectado com o Senhor, você está dirigindo, você está orando, você está fazendo compra, você está orando, você vai para a academia, você está orando, você está trabalhando, você está orando, as pessoas vão conversar que você está orando, elas estão falando com você, sabe? Deixa eu falar uma coisa, não sei, é claro que eu sei que tem pessoas que conversam muito aqui, sabe? Tem gente que você conversa 2 horas com ela, na realidade ela conversou com você não conversou com ela. Conhece alguém assim? Ela fala. Mas sabe, naquele momento em que alguém está falando e você está ouvindo, você pode estar assim: Deus. E você fala: Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Porque às vezes a nossa mente pode estar voando lá em todo lugar, né? Fala: Deus, quero que essa pessoa vai parar de falar. Em vez de falar isso, fala assim: Deus, o que eu posso falar para ela? Você está dirigindo, você está orando, você está buscando. Querido, se nós orássemos mais, nós falaríamos menos besteira. Se nós orássemos mais, nós feriríamos menos as pessoas. Se nós orássemos mais, nós pensaríamos antes de falar. Se nós orássemos mais, a nossa boca abriria para falar aquilo que Deus está falando. Qual é o problema que nós estamos vivendo hoje? Nós gastamos pouco tempo com Deus. Quanto mais tempo você gasta com o Senhor, mais as palavras do Senhor se tornam as suas palavras. Deixa eu falar algo para você. Existem pessoas que eles alcançam um nível tão profundo em Deus, eles caminham tanto com Deus, que tem coisa que Deus não vai falar, só Ele que vai falar, e mesmo assim Deus vai honrar a palavra dele. Sabia disso? Deus fala assim: você caminha tanto comigo, conhece tanto quem eu sou, que a sua boca vai ser minha boca, e eu vou honrar as palavras da sua boca. Assim, onde você teve isso? Moisés, tem coisa que Deus não falou. Moisés falou, Deus falou: é isso mesmo. Se Moisés falou, está falado. Elias, não tem um lugar na Bíblia que fala assim: Elias Deus falou para ele: fala que eu vou fechar os céus. Elias falou assim: não vai chover até segundo a minha palavra. E o que acontece? Não chove. Por que não chove? Porque Elias falou. Deus não falou, mas Elias falou. Nem todos os filhos de Deus vão alcançar essa autoridade. Sabe por quê? Porque nem todos têm maturidade suficiente para ser boca de Deus. Mas a partir do momento em que você caminhar com Deus o tempo suficiente, em que aquilo que Deus fala, você fala, e você tem um tipo de intimidade com o Senhor, quando você abrir a boca, os céus respondem. Os céus respondem. É por isso que a palavra de Deus fala que aquele que guarda a sua língua, aquele que é perfeito, é o homem que guarda a sua língua.
A pessoa que pensa bem antes de falar, ela entende que ela é a palavra de Deus. Olha o que Jesus fala, que toda palavra inútil que nós liberarmos vai ser cobrada de nós. Por quê? Porque o desejo de Deus é que a nossa boca seja a boca de Deus na terra. Que quando você abrir a sua voz, quando você abrir a sua boca, quando você liberar a sua voz, sabe o que vai acontecer? Os céus vão responder, porque sabem que da sua boca vai sair uma manifestação do reino de Deus. A sua palavra produz vida, produz transformação. Mas será que nós podemos ter essa transformação sem uma vida de oração, uma vida de busca na presença de Deus? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Oramos em todas as ocasiões. Querido, ore para você fazer as festas. Ore para você viajar. Ore para o lugar onde você deve ir. Quantos aqui perguntam para Deus: Deus, o que eu devo fazer? Para onde que eu devo ir? Ore quando você sai de casa. Ore pela sua comida. Agradeça a Deus pela sua comida. Ore para Deus guardar você no trânsito. Ore a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Ore a Deus pelas suas amizades. Comece a clamar para que o Senhor comece a ministrar sobre a vida em todas as ocasiões. Senhor, devo convidar essa pessoa. Eu lembro que quando nós fomos casar, eu e minha esposa, a gente estava sem dinheiro. A melhor coisa na vida é casar sem dinheiro, é ou não é, gente? Alguém aqui já casou sem dinheiro? E quando você está sem dinheiro, você ora mais. Eu lembro que nós estávamos no monte orando: Senhor Deus, tem misericórdia, faça o teu querer. Realiza a tua vontade na terra como no céu, Deus. O que nós vamos fazer? Olhava para a esquerda para ver se tinha um tio rico, não tinha nenhum tio rico. Olhava para a esquerda para ver se tinha uma tia rica, não tinha nenhuma tia rica. Deus, eu não tenho dinheiro. O Senhor falou que nós vamos casar. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar. E orar, eu e minha esposa orando no monte. E às vezes quando você está orando, Deus começa a trazer uma direção. Aí qual que é o problema de quem vai casar? Não é nem onde você vai casar, se você vai fazer festa ou não, é ou não é? Vai fazer festa ou não? Não era pandemia, gente. Hoje está na moda. A pandemia foi uma coisa abençoada por Deus para quem foi casar. É sensacional. No Brasil a gente reduziu. Agora o povo casa com 20 pessoas e falou: a gente, por causa da pandemia. Mas antes era assim: você não vai convidar a tia Florinda lá, não sei de onde, que você não vê há 300 anos? Que absurdo. Você fala: gente, nem sei quem que é. E a gente: Deus, quem que eu convido? Faz festa ou não? E eu pensei: Deus, eu não estou a fim de gastar dinheiro com esse tanto de gente. Sou pastor de igreja, vou ter que convidar a igreja inteira. Ora os familiares. Eu comecei a orar com a minha esposa, a gente começou a orar. Ela falou assim: olha, eu vi um casal muito rico em Goiânia, que eles fizeram um casamento em que as pessoas casaram e foram para um restaurante, cada um pagou o seu. Eu falei: é isso, é resposta de Deus. É resposta dos céus. Aleluia, terra. Liguei para os irmãos da igreja. A irmã da igreja tinha um contato no restaurante e tal. A gente, cara, aí, primeiro Deus foi abençoando. A gente ganhou o vestido, ganhou um tanto de coisa. Eu gastei no meu casamento, eu falo para você, eu acho que eu gastei uns R$2.500. Para a glória de Deus. Porque eu ganhei tanta coisa, eu fui ganhando tanta coisa. E ainda fiz uma festa onde as pessoas pagaram para ir, aqueles que me amaram de verdade, é ou não é? E ainda cortei a gravata, viu, irmãos? Quero cortar para vocês que eu cortei a gravata, tirei a oferta. E a gente ia viajar no outro dia, eu tinha que viajar no outro dia, não tinha nem um centavo para viajar. Querido, eu lembro que duas coisas que marcaram muito no meu casamento. Número 1 foi a presença de Deus. Nós oramos por cada convidado. Deus, quem que é o convidado? Primeiro, nós mandamos as cartas para quem tinha que mandar. Porque sabe, não vou mandar para fulano. Eu lembro que minha mãe ligou para uma parente dela, uma tia aí que eu não via há 300 anos. Olha, vai ter o casamento do Heber. Ela falou assim: vai ter festa? Ela falou assim: vai, mas cada um vai pagar o seu. Então eu não vou não. Eu lembro que nós começamos a orar. Eu falei: Deus, só manda naquele casamento quem o Senhor quer que vá. Quem for da tua vontade. Nós oramos em todas as ocasiões. A presença de Deus foi tão forte no nosso casamento. Eu lembro que o Lucas, que chorou mais do que meu pai e minha mãe. E a presença de Deus foi tão forte, a alegria. Foi um casamento tão alegre, a presença de Deus. E a gente foi para o restaurante. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando cortaram a gravata, eu nem acreditei no final da gravata. Eu ganhei $10.000. Pode aplaudir Jesus por isso. $10.000.
E você vai orando nos mínimos detalhes, você vai orando nas coisas, onde você vai, Deus, que lugar. A palavra de Deus fala, ore em todas as ocasiões, em todos os momentos. Você tem que pedir que Deus venha fazer as coisas na sua vida. Devemos nos dedicar à oração, devemos persistir na oração. Tem coisas que não vão acontecer da noite para o dia, mas elas vão acontecer. Sabe uma coisa? Às vezes Deus está aqui, Ele está ouvindo a sua oração, mas Ele não vai te responder. Sabe por quê? Porque Deus quer te ensinar a persistir. Ele quer te ensinar a ir além das suas emoções. Ele pode fazer agora, mas Ele quer te ensinar. Por isso que Jesus diz em Lucas 18, eu quero ensinar vocês a orarem e nunca desanimar. Não pare de orar, não pare de buscar, porque algumas coisas precisam crescer nas nossas vidas, amém? Coloque-se em pé, eu quero orar com você, meu Deus. Não pare de buscar. Sabe, existem coisas, eu quero dizer para você, aqui na nossa igreja, para alguns de vocês que não sabem, nós temos oração corporativa, segunda, das 7 às 8. Quarta-feira, das 6 da manhã, 6 da manhã nós temos oração. Sexta-feira nós temos oração das 9 às 11. Por que nós oramos aqui na igreja? Por que nós gastamos tempo em vida de oração? Por que você ora como igreja? As pessoas falam sempre, mas eu oro em casa. Por que é importante orar como igreja? Deixa eu falar algo para você. Existem coisas que só quando alguém ora com a gente consegue vencer. Sabia disso? Não interessa o quanto você sabe de Deus. Tem circunstâncias que alguém tem que chegar e colocar a mão sobre a sua vida e orar por você. Minha esposa ora por mim, eu oro pela minha esposa, amém, eu sei, é importante. Mulheres, orem pelos seus maridos. Às vezes nós gastamos tanto tempo criticando eles, ou maridos, orem pelas suas esposas. Você gasta tanto tempo criticando elas, comece a orar por eles. Ore pelos seus filhos. Eu quero orar pela minha filha, eu quero orar pelos meus filhos, eu quero orar pela mente dele, eu quero orar pelo coração dele. Ore pela sua casa. Às vezes, irmã, você ora pelo seu marido, você não ora pelo seu marido, critica o seu marido, e Deus está falando para você, ore por ele, ore pela mente dele, ore pelo coração dele. Deus deu sabedoria para o meu marido, faça com que os olhos dele se abram, e vice-versa. Às vezes, querido, você tem pais ignorantes, pais que não entendem o que você está vivendo. Ore por eles. Ore pelas autoridades. A palavra de Deus fala, orem pelas autoridades para que vocês tenham uma vida de paz. Vou falar uma coisa para você, querido. Às vezes o diabo está tentando lá o policial, está tentando o juiz, está tentando o presidente, os ministros. Ore para que Deus tire toda a influência maligna, para que Deus venha trazer a realidade dos céus. Nós oramos pelas autoridades para que nós possamos ter uma vida de paz. Você gasta tempo orando. Mas existem momentos na nossa vida em que você simplesmente precisa ser ministrado. Pessoas precisam orar por você. Eu amo quando pessoas oram por mim. Quando eu entro na roda e os irmãos colocam as mãos sobre a minha vida. E às vezes aquilo que eu não consegui alcançar em 5 horas de oração, simplesmente quando a igreja se une e ora por mim, a minha vida é transformada. Ali algo, Deus muda. Porque existe um poder, deixa eu falar uma coisa para você. Existe um poder quando você não está passando por aquela luta e ora por alguém que está passando por uma luta e você se coloca no lugar dela. Algo nos céus é liberado. Algo nos céus é liberado. Quando você ora por alguém, quando você ministra sobre a vida de alguém, quando você clama por alguém. Eu quero encorajar você. Nessa noite eu quero encorajar você a orar por alguém nessa hora. E que você saísse do seu lugar e orasse com alguém, às vezes que você não conhece, algumas pessoas que você não conhece, 3, 4 pessoas. Comece a orar com uma pessoa, comece a ministrar sobre a vida dela. Deus, eu quero orar pela vida dos céus. Gostaria que ninguém ficasse sozinho nessa hora. Sinto que Deus está se movendo de forma poderosa. Se há um pedido específico, ore por um casal, ore por uma irmã. Se você está vendo alguém que está sozinho orando, eu queria que você saísse do seu lugar e orasse por essa pessoa. Mas por que eu vou fazer isso? Ore, você está semeando a vida dele, você está semeando a vida dela. Assim como você saiu do seu lugar para orar por alguém,
que pessoas vão sair do lugar delas para orar por você. Alguém nesse exato momento vai ser tocado por Deus para orar por você. Pai, eu oro nessa hora pela vida dos teus filhos. Eu oro para que os teus filhos vivam uma nova realidade, Deus. Pai, existem coisas que só quando nós oramos uns pelos outros. Que seja na vida dos meus irmãos como é no céu. Que seja no coração deles como é no céu. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Mais Espírito Santo. Só bater que eu Deus, veja vou abrir pra você entrar. a paz de Deus que excede todo entendimento. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, bem. Vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas. Mais Espírito Santo. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater Mais que Espírito Santo. vou abrir pra você. Batiza com fogo, Senhor, e com teu Espírito. Eu oro por uma nova realidade dos céus. Mais Só bater. uma nova fome, Deus. Vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem. Vamos dançar. Estou só te esperando, vem. Vamos dançar. Pega suas mãos aos céus, visualize a glória de Deus. Fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperava, eu amo. Pode morar aqui, pode declarar. Tem fogo nos olhos e eu não
Receba o renovo nessa noite. Receba nova vida, nova perspectiva. Mais, Senhor. Mais anjos do Senhor, ministrem. Aleluia. Quantos podem dançar com ele hoje? Maranata, Maranata, e eu já coloquei as minhas vestes brancas e sou só te esperando, vem, vamos dançar. Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperar e eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Por favor, não vai embora. Por favor, não vai embora. Quantos creem na glória? Queremos ver o céu. Clame, clame. E até mais uma vez. Queremos
Que seja hoje, que seja agora, e vem derramar. Que seja hoje, que seja agora, e vem derramar. Que seja hoje, que seja agora, e vem derramar. Que seja hoje, e vem Sabe, quando nós estávamos orando, quando sente a presença de Deus aqui? Aleluia. Quando nós estávamos orando, eu tive uma visão. E a visão que eu tive é que uma nuvem de glória entrava sobre a igreja. E eu perguntei para Deus: Deus, o que é essa nuvem? E Deus falou para mim que essa nuvem é uma nuvem que Ele vai começar a mandar chuva. Chuva, chuva, chuva. Eu tive essa visão e Deus começava a mandar chuva. E quando a chuva começava a cair sobre a igreja, as sementes que estavam sobre as terras começavam a brotar. As sementes que estavam sobre das terras começavam a brotar, começavam a vir diversas sementes, diversos frutos. E Deus falou no meu coração: se vocês pedirem, eu irei vir. Se vocês pedirem, se vocês clamarem. Deus trouxe 1 Reis falando: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe, este é o sinal que a chuva de Deus vai descer neste lugar. Eu quero, nesse ato profético, nesse momento, eu quero que você comece a clamar pela chuva de Deus. Levante suas mãos para os céus. Comece a clamar pela chuva de Deus. Eu quero que você que está do lado direito, eu quero que você coloque as mãos sobre as paredes. Você que está do lado esquerdo, coloque as mãos sobre as paredes. Você que está do lado aqui à frente, agora coloca a mão sobre o púlpito. Eu quero que você comece a clamar pela chuva de Deus, pela chuva de Deus. Vamos lá, começa a clamar: Pai, que a tua chuva, esse é o teu sinal que a tua chuva vai descer. Vamos lá, começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar. Pai, nós oramos, Deus, pela chuva. Nós clamamos, Deus, pela tua nuvem. Chuva de Deus, chuva de Deus, chuva de Deus, chuva de Deus. Começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar. Chuva de Deus, chuva de Deus. E faz chover.
Faça chover, Senhor, faça chover. Chuva, chuva, chuva. Chuva sobre as sementes que foram lançadas aqui. Chuva sobre as sementes, sobre as palavras proféticas. Sobre as palavras proféticas. Eu creio que esse ano todas as palavras que foram liberadas sobre a sua vida, eu creio que esse ano todas as palavras que foram liberadas sobre a sua vida, Deus vai cumprir cada palavra, cada promessa. Chuva sobre as sementes. Pai, eu declaro, Pai, que o Senhor faça chover, faça chover. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que venha uma nova estação, que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos e tomamos posse, Pai. Nós cremos em Tua palavra. O Senhor não é filho do homem para que minta. E que o Senhor é o alfa, o ômega. Tu és o início e o fim. Pai, eu declaro, Pai, que a Tua presença venha acompanhar os Teus filhos. Eu declaro, Espírito Santo, nos leve a viver uma vida de intimidade contigo. A cada dia, mais e mais e mais e mais. Nós não estamos lutando para a vitória. Nós estamos lutando da vitória, porque nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos mais do que vencedores. Eu declaro, Pai, sobre a vida dos Seus filhos, em nome do Senhor Jesus, que a graça, o amor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos e todos. Digam: Deus abençoe vocês. Vão em paz em nome do Senhor Jesus.